Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai fazer exercícios de relação de recorrência. Na aula passada eu terminei o conteúdo de relação de recorrência, na verdade terminei o conteúdo do curso. E no finalzinho, né, nessa última aula, eu falei algumas coisas, né, na aula, né? Foi como obter uma relação de recorrência, depois, dada a relação de recorrência e uma fórmula fechada, como você prova que aquela fórmula fechada realmente corresponde àquela relação de recorrência. Depois, dado um problema, você tem que encontrar a relação de recorrência e depois a sua fórmula fechada, certo? Foi basicamente esse passo a passo da última aula que a gente viu. Hoje, aqui, o que eu fiz? Eu trouxe, acho que 13 exercícios. Com certeza não vai dar tempo de eu fazer os 13 exercícios. Então, desses 13 exercícios, eu selecionei alguns, que eu até mandei no Classroom, mas já esqueci qual foi. Mas passando por eles aqui, eu vou saber quais são. Em que alguns desses 13 você já tem eles em listas anteriores que eu passei. Então, as respostas, inclusive, você já tem acesso há bastante tempo. Por exemplo, essa número um é um caso desse. Essa número 2 eu acho que também. A número 3 também. Isso, a número 3 também. Então, essas que já estão em listas anteriores, acabou que eu não pude fazer com vocês no dia, eu posso fazer na próxima aula, mas o meu foco principal não é essa parte de revisão da aula 13 nem 14, mas sim a parte final da aula 15, que é como obter relação de recorrência, tá? Essa parte de indução aqui, essa um eu quero fazer com vocês, só para recapitular um pouquinho, né, sobre a indução, a aplicada relação de recorrência aqui. Então, vou falar nela muito rapidinho. Depois, o foco vai ser, eu já não lembro qual foi, eu acho que é a 4. Isso, essa 4 aqui você vê que o problema é, eu quero saber qual é a relação de recorrência para resolver esse problema. E as próximas são assim também. Então é assim que eu vou tentar fazer a aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vê mais fortemente as outras etapas, que é, dado uma relação de recorrência, como obter a fórmula fechada. Tá legal? Ok? Tá claro para vocês? Sobre o conteúdo da última aula, vocês têm algo a perguntar, algo a falar? Algum comentário? Vocês acharam muito conteúdo? Acharam fácil? Acharam enrolado? Eu achei enrolado. Ficou com alguma dúvida? Eu não entendi muito bem, não. Tipo, eu entendi por cima, assim, a ideia, mas não fixou muito na minha mente, não. Hum. Foi 100% claro, não. Você não assistiu depois a aula? Não, mas eu vou assistir. Vamos lá. Vamos ver se com isso que está hoje aqui, você consegue entender um pouco o que foi visto na última aula, tá? Mas hoje e a próxima aula é mais ou menos para deixar bem redondinho essa parte, tá? E hoje eu também vou passar um avião para vocês. Principalmente sobre isso. Vou apresentar um problema e eu quero que vocês obtenham a relação de recorrência e resolvam esse problema, tá? Então, essa é a número um aqui. Bom, o que a gente nota nela? Nós temos aqui a relação de recorrência, né, onde tem a base dela apresentada, e além disso, existe uma fórmula aqui que está dizendo, né, que para você obter o valor dessa expressão com a variável n, você pode obter dessa forma ou pode obter dessa forma. Essa aqui é o que a gente chama de fórmula fechada. É a fórmula fechada porque não tem nada recursivo aqui aparecendo, né? Tá? Então, o que é esse problema é justamente você, tendo a relação de recorrência e tendo a fórmula fechada, mostre que essa fórmula fechada corresponde a essa relação de recorrência. Para fazer isso, a gente faz indução. Indução, tem que lembrar que são as 3 etapas. Eu só vou falar muito rapidinho essa resolução. Se alguém tiver alguma dúvida, me para, tá?
Mas eu acredito que aqui não seja algo que dê complicações para vocês, porque é algo que eu estou reforçando bastante há várias aulas, tá? Bom, então o que que a gente tem que olhar primeiro na base é saber que, de fato, a fórmula é verdadeira para o primeiro natural, ou seja, para o T1, tá? Então, o que a gente quer verificar é que T1 realmente ele é igual ao resultado dessa conta aqui em relação a 1, tá? Em relação à expressão recursiva, a gente sabe qual é o valor de T1, porque a gente tem o valor de T0. Recapitulando um pouco de uma relação recursiva, tendo ela feita, você consegue obter o valor de qualquer elemento que você queira. O problema é o quanto tempo isso vai demorar. Então, por isso que um dos objetivos é a gente obter a fórmula fechada, por ser justamente mais rápido. Mas aqui a gente tem toda a informação que a gente quer. Então, aqui a gente consegue, pela relação de recorrência, T1 é o quê? Tn menos 1, ou seja, T0 mais N. N é o 1, né? Então, mais 1. Ou seja, como a base é o T0 e a base é igual a 1, então T0 é 1, então você tem 1 mais 1, isso é igual a 2. O que a gente tem que verificar é se, de fato, o resultado dessa conta aqui em função de 1 resulta em 2. É só verificar isso, que não é nada difícil a gente fazer, né? Então, a gente tem que 1 mais 1, 1 vezes 1 mais 1 sobre 2, isso é igual a 2. Pronto, a base está aprovada. A hipótese de indução. De novo, falando sobre hipótese, a gente não prova nada, a gente só supõe ser verdadeira a propriedade para todo I menor ou igual a K, para algum K pertencente aos naturais aí. Na hipótese, a gente tem essa informação até um valor de K, mas o K mais 1 a gente não sabe se a propriedade é verdadeira, ou seja, qual é a propriedade aqui? A propriedade é que Tn seja igual a essa fórmula, a essa expressão. Isso é a propriedade, é o que está aqui, tá? Bom, depois a gente vai para o passo, que é mostrar se é verdadeira a fórmula em K mais 1, ou seja, que PTK mais 1 é igual a justamente essa expressão, só que em função não de N, né? Mas sim de K mais 1. Então, por isso, onde aparece N, a gente põe o K mais 1. E aí, isso que a gente quer provar. A informação que a gente tem aqui, sendo verdadeira, é a relação de recorrência e é a hipótese. A gente tem que usar essas duas informações para encontrar esse resultado aqui. Então, o que a gente tem pela fórmula recursiva, né, pela expressão recursiva aqui, TK mais 1 é o quê? É o T do elemento anterior, ou seja, TK mais 1 que a gente quer. Então, é TK mais o K mais 1, que é justamente esse carinha aqui, beleza? Assim que funciona uma expressão recursiva. Se aqui for T2, isso aqui é T1 mais 2. Se é T3, isso aqui é T2 mais 3, certo? Se é TK mais 1, isso é TK mais K mais 1. Então, o que a gente nota é que nessa expressão recursiva aparece o TK e nele o TK, a hipótese é verdadeira. Olha o K aqui. A propriedade na hipótese é que isso seja verdadeiro para todo I menor ou igual a K, ou seja, TK está dentro da hipótese. Então, pela hipótese, o que a gente tem é que TK ele é igual a essa expressão aqui em relação a esse valorzinho de TK. Tá? Então, o TK ele é igual a essa fórmula fechada dele. E é ele que a gente vai substituir. Simples assim. Então, TK mais 1 voltando para cá, ele é o quê? TK mais K mais 1. Então, TK mais 1, ele é essa fórmula daqui, porque isso daqui é essa expressão fechada que a gente já tem por hipótese, mais K mais 1. Bom, e acabou. Só resolver conta, tá? Porque o que a gente tem aqui, 1 mais essa expressão, mais esse negócio daqui, botando K mais 1 em evidência, vai sobrar isso daqui, resolvendo melhor, ajeitando as contas, a gente tem o que a gente queria.
Tá claro essa número um? Posso ir para a próxima? Essa número um era para ser super rapidinha, só para vocês reverem isso, o passo a passo da indução nessa etapa, nesse tipo de exercício. Ok? Posso avançar? Professor, Hum. essa parte da indução eu até consegui entender legal, né? Principalmente por conta da Avon. Mas eu ainda não entendi onde é que entra a fórmula fechada e onde entra a fórmula recursiva dentro da indução. Para mim ainda está um pouco confuso. Não sei se eu entendi a pergunta. O que a gente quer mostrar é qual a fórmula fechada, ela entra aqui na indução. Na hipótese, ela entra aqui. Isso aqui é uma fórmula fechada. É um TI igual a algo que está fechado. Não tem nada recursivo aqui. Não tem um T de I menos um aparecendo aqui. Isso é o que a gente supôs ser verdadeiro na hipótese. Na base, a fórmula fechada também aparece aqui. Você verificar que realmente a fórmula recursiva para o primeiro caso, ele pode ser expresso nessa fórmula fechada para o primeiro caso, que é n igual a 1. Aqui a mesma coisa, para até o tk. E aqui a mesma coisa, o que a gente quer encontrar. Isso é uma fórmula fechada para o t de k mais 1. Entendeu? Beleza, mas aí a gente não está preocupado em provar que essa expressão é a fórmula fechada daquela outra expressão, né? Sim, a gente está. A gente está interessado em mostrar que essa fórmula é a fórmula fechada dessa expressão. E isso realmente é o que a gente faz, porque, ó, tk mais 1, a gente sabe que é igual a essa expressão recursiva. Então, aqui a gente está aplicando a expressão recursiva ali. Além disso, a gente está dizendo que esse tk, que satisfaz essa expressão recursiva, ele também tem essa fórmula fechada. E é ele que a gente aplica aqui, nesse miolinho aqui. Então, sim. Se você reparar, tudo que está sendo feito aqui tem um ponto, no passo de indução, tem um ponto inicial em duas coisas. Uma é na hipótese, porque é a hipótese que a gente vai fazer esse intercâmbio de cá para cá. Deixa eu apagar que está bem bagunçado, né? O intercâmbio daqui para aqui, né? Essa troca, né? Então a gente está aplicando aqui a hipótese de indução, e a hipótese de indução se refere a justamente isso que a gente quer, que essa seja a fórmula fechada dessa expressão. E é isso que está escrito aqui. O TI, a gente sabe que é igual a isso por hipótese, mas também é igual a essa expressão recursiva aqui. A gente não está mexendo nela. Isso é sempre verdade, isso é uma hipótese que é verdadeira, sempre vai ser verdadeira. Dado essa expressão recursiva, ela já está aí para você. O que você tem que agora linkar é essa expressão a essa expressão. Entendeu? Mais ou menos, mas acho melhor se eu dar prosseguimento. Talvez eu entenda melhor mais pra Tá frente. bom. Eu vou dar seguimento. Você me pergunta depois, então, Isaac. Tá? Beleza. Pensa melhor sobre isso, sobre o que eu falei, mas está tudo aqui, sim. Sobre essas perguntas que você fez, está tudo sendo apresentado aqui, nessas expressões. Tá? Bom, se der tempo, eu volto nela aqui ainda hoje, tá? Mas deixa eu avançar só para poder fazer realmente o que eu quero fazer hoje nessa parte de encontrar fórmulas recursivas, porque isso daqui foi um assunto já anterior, né? Foi um assunto já anterior à última aula, né? Foi na penúltima aula, isso. Mas, enfim, eu vou dar seguimento, qualquer coisa a gente volta nela aqui, tá? Essa número 2 eu não vou fazer ela hoje com vocês, porque ela é bem parecida com essa número um, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam ela, tentem entender como está sendo feito aqui, mas se você for ver, ela tem o mesmo objetivo.
é apresentada uma sequência recursiva, que é essa, e você tem que mostrar que a fórmula fechada dela é essa. Então, de novo, tem que ter base, hipótese e passo, tá? Então, base, verificar, como a gente quer verificar para todo natural, né? Então, é o P1, você verifica que a fórmula fechada corresponde a essa expressão aqui, né? Depois você tem a sua hipótese e você tem que casar a fórmula recursiva com a fórmula fechada para esse K mais um. E não tem mistério, beleza? Você quer mostrar que a expressão é essa. O que você tem em mãos é a fórmula recursiva e na recursividade a hipótese de indução se aplica aos dois termos que aparecem, então neles você vai substituir pela fórmula fechada associada a esses termos. Vai resolver conta até chegar onde você quer, tá? Tentam fazer isso em casa, eu volto nessa questão na próxima aula, se for o caso, tá? Para reforçar um pouquinho essa parte da matéria. A 3 é para mostrar que a sequência de Fibonacci, a forma fechada dela é essa expressão aqui, tá? Então, de novo, é muito parecido com o que a gente viu na 1 e na 2. Ou seja, você já tem a fórmula de recursivo em mãos, você tem que mostrar que a fórmula fechada é essa daqui. Como faz isso? Indução. Base, hipótese e passo, tá? E, de novo, no passo, na expressão recursiva, a hipótese de indução se aplica a ambos os termos, porque a gente quer argumentar que o FK mais 1 é verdadeiro, o que a gente sabe da hipótese é que o FK é verdadeiro e que o FK menos 1 é verdadeiro. Ser verdadeiro aqui nesse contexto significa que a fórmula fechada de cada um desses dois termos é algo em função dessa conta estranha aqui, tá? Então, a fórmula da sequência Fibonacci é Fi é igual a 1 sobre raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5 sobre 2, elevado a i, menos 1 sobre raiz de 5 multiplicado por 1 menos raiz de 5 sobre 2, elevado a i. Então, todo lugar onde tem i, né, aqui está a sua variável e você vê que não tem nada recursivo aqui aparecendo. A hipótese de indução vale para todo mundo que vem até o K, e você quer argumentar algo sobre K mais um. Então, o que a gente sabe da recursividade da sequência de Fibonacci é que f de K mais 1 é igual a f de K mais f de K menos 1, ou seja, o elemento atual ele é igual à soma dos dois anteriores. Para cada um deles, a hipótese de indução é verdadeira, então é isso que você vai substituir. Isso daqui é a fórmula fechada para f de k, e esse daqui é a fórmula fechada de f de k menos 1. Resolvendo essa conta, eu recomendo que vocês olhem com atenção, porque isso não tem muito mistério, o único ponto que pode gerar algum eventual problema a vocês aqui é a parte algébrica. Eu posso até rever isso com vocês, mas não é o principal foco aqui, né, dessa parte da matéria, mas é algo que gera problemas sim, eu entendo. Então, por isso que eu peço que vocês tentem entender o que está sendo feito de linha após linha, tá? E se não entenderem, vocês me perguntam. Mas o que é feito aqui, basicamente, é pôr em evidência as coisas, e para conseguir concluir a conta, que é justamente essa daqui, tá? Então, a gente consegue anular coisas, colocar coisas em evidência e fazer aparecer bem bonitinho assim, que é justamente o que a gente queria, é ter essa expressão final como fórmula fechada, tá? Então, a 1, a 2 e a 3 são questões em que são apresentadas a expressão recursiva e também a fórmula fechada, e é pedido que você mostre que, de fato, essa fórmula fechada corresponde a essa expressão recursiva, tá? Posso ir para a 4? A 4, o objetivo é somente obter a fórmula recursiva, tanto da 4 quanto das outras aqui que eu vou fazer também, tá? Alguma pergunta? Não? Vou continuar então. Bom, olha a 4. Ó,
Uma pessoa deseja subir uma escada. Você já viu esse problema? Não? Só no exercício mesmo. Ah, tá. Ah, Não, esse aqui isso eu aí já eu tinha nunca vi, não. colocado antes. Eu já tinha colocado acho que em alguma lista aí, né? Enfim, uma pessoa deseja subir uma escada. Supondo que cada passo a ser dado possa cobrir ou um único degrau ou dois degraus de uma vez, ou seja, você tem aqui uma escada e ele está dando duas possibilidades para você subir. A cada passo, você pode sair de um degrau e ir para o outro, ou você pode pular dois. Ao invés de você um, você vai dois à frente, tá? Essas são as duas possibilidades por etapa que você tem, ok? Cadê? Então, dado essa escada em que existem os degraus e você tem essas possibilidades, você pode ir para o próximo degrau ou você pode pular dois degraus, tá? Ache a relação de recorrência para a n, onde a n é o número de maneiras diferentes que essa pessoa pode subir uma escada com n degraus. Tá? Claro que satisfazendo as restrições que eu apresentei aqui. Então, primeiro, quando a gente pensa em fazer algo recursivo, a gente tem que ter noção do que é a base da indução, ou a base da recursão, certo? E o que isso pode ajudar nos passos futuros. Isso é uma forma de você pensar. Outra forma de você pensar é o seguinte: pensa que você está no estágio já atual, o N é o degrau que você está, o que você conseguiu vir de onde exatamente? Se você já está aqui em cima, já está cá em cima. Isso aqui é o seu último degrau. Isso daqui é o degrau N. Como foi a forma de você conseguir vir direto para cá em um passo? Independente de como você tenha chegado até o passo anterior para você vir para cá, você conseguiu chegar aqui como? Ou você veio exatamente da escada anterior e pulou para cá, certo? Em um passo, ou você estava aqui, dois degraus anteriores, e fez um passo direto e vir para cá. Concordam que essas são as duas únicas possibilidades? Uma vez que você entende o que você conseguiu fazer para chegar até esse degrau, esse enésimo degrau, baseado nos anteriores, você resolve seu problema de recorrência aqui. Para você ganhar essa intuição, o que eu falei na última aula foi o quê? Pô, façam esses casos iniciais. Então, pensa quando você só tem um único degrau. Pensa quando você tem dois degraus. Pensa quando você tem três degraus. Vai fazendo assim para você ganhar essa intuição. É um jeito de você pensar que é interessante. Um outro jeito de você pensar, talvez passando já por cima disso que a gente viu na outra aula, que vocês ganharam um pouquinho essa intuição, eu apresento essa outra forma de você pensar, que é, bom, pensa que você já está no seu degrau resultante ali, nesse último degrau. Então, como você conseguiu chegar até aqui baseado no último, entendeu? No anterior a esse? Então, aconteceram duas possibilidades. Ou você veio do penúltimo degrau em um passo direto para cá, ou você veio do antepenúltimo e um passo direto para cá. Concordam com isso? Concordo. E outra, uma vez que você sabe isso, você concorda que você tá para resolver o seu problema, que é com esses N degraus, você caiu no mesmo problema com escada com menos degraus? Ou seja, você separou a sua solução em dois casos. Em um caso, em que você conseguiu chegar até esse penúltimo degrau,
E no outro caso, você conseguiu chegar até o antepenúltimo degrau. Então, o que que a gente faz aqui? Ó, uma coisa é você conseguir entender esses casos. Como você conseguiu chegar até essa escada, ter subido esses N degraus? Baseado nos problemas que você conseguiu resolver tendo menos degraus, tá? Então, seja a N o número de formas de subir uma escada com N degraus, de acordo com o problema apresentado, né, com essas restrições aqui. Supondo que falte um degrau para completar a subida, temos apenas uma maneira de cobrir o enésimo degrau. Ou seja, esse caso aqui é justamente quando você, para chegar até esse enésimo degrau aqui, você veio desse n menos unésimo degrau aqui. E você fez um passo só para vir para cá. Isso é um tipo de possibilidade. Certo? Um outro tipo de possibilidade era aquele que daqui você viesse para cá em um passo, ou seja, no n menos 2 degrau, n menos 2º degrau aqui, você veio em um passo para cá. Então, quantas são as formas de você sair do início e chegar até esse n menos 1º degrau? É o mesmo problema que você tem para uma escada com n menos 1 degraus. Então, é a n menos 1. Isso conta o número de formas de você conseguir chegar até esse n menos 1º degrau. É você resolver o seu mesmo problema de modo recursivo nesse penúltimo degrau. Tá? Enquanto que é possível completar a subida cobrindo os dois últimos degraus, né? Então, você chegou até aqui e daqui você veio direto para cá. Quantas são as formas de você ter chegado até esse n menos 2º degrau? A n menos 2. Então, a gente particiona essa solução, esse AN, em dois tipos de solução. Aqueles em que, para você ter chegado até aquele enésimo degrau, ou você veio do penúltimo, e para você ter chegado até o penúltimo, você cumpriu isso de AN menos uma formas. Ou, repara aqui, olha o que eu falei, partição. Então, princípio aditivo é justamente o conteúdo que a gente viu lá atrás na matéria. Então, as soluções têm esses dois casos. Então, você vai somar. Eles são casos distintos. Se você veio até aqui, então você não veio até aqui, certo? Porque você fez mais um outro tipo de possibilidade, que é ter vindo de para cá, se você veio para cá. Mesmo se você passou por aqui. Mas se você veio para cá, isso vai resultar em alguma possibilidade dentro dos AN menos uma aqui. Outra possibilidade, então, é o AN menos 2. Então, é justamente a soma dessas duas formas aí que vai resultar nas formas de você ter chegado até o enésimo degrau. Isso é a expressão recursiva e, claro, que você tem que notar a base da recursão. Se você chama o AN-1 e o AN-2, a base, então, vai ser o A1 e o A2. Tá? Essas vão ser sua base e fica direto você ver. Se você tem uma escada com um único degrau, você só tem uma possibilidade, que é você ter dado um passo. Se você tem uma escada com 2 degraus, você tem duas possibilidades. Uma é em um passo você ter vindo direto para cá, e outra é em 2 passos você ter vindo para a primeira e depois indo para a segunda, ou seja, duas possibilidades. Então, a fórmula recursiva é essa daqui, e a base é com a base sendo isso daqui. Perguntas? Não tem pergunta, gente? Entenderam? Essa foi tranquila, até porque eu dei uma olhadinha na lista anterior e resolvi alguns exercícios de lá. Esse é um que estava lá, inclusive. Isso é um que estava lá. Isso aí.
Mas os demais aí entenderam? Não ficou claro? Quer que eu repita? Fala aí, gente. Pro Lucas ficou claro? E aí, Lucas, tudo bom? Você não está aparecendo aqui nas imagens de vocês aí, só aparecem 8, sei lá, Beleza. Certo, gente? Então, com essa ideia de como você monta a solução, a gente vai também montar as próximas, algumas próximas que vão aparecer. É você pensar no seu problema, que é tendo esses N objetos, ou N degraus, N retas, enfim, ou N alguma coisa que vai aparecer aí, e conseguir encontrar, baseado nos anteriores, a sua solução. Os anteriores você chama isso recursivamente, entendeu? Essa daqui agora, vamos para a 5. Deixa eu só... Posso passar adiante, gente? Vocês têm alguma outra pergunta? Alguma pergunta? Essa nova é interessante também. Hum, essa 11 também. Ah, vamos lá. Vamos voltar para 5, tá? Então, a 5. Ó, posso ir para 5, gente? Vou para ela, hein? Acho que essa 5 também estava em algum outro lugar, eu acho. Dá no lembro. Tava no exercício também. Também estava? Ah, então. Determine a relação de recorrência que fornece o número de divisões que N retas provocam em um plano. Então, existe um plano, né? Então, você tem aqui um plano. Então, são N retas que você vai pôr aqui no plano, mas de modo que não existem duas retas paralelas. Em outras palavras, todas as retas que você for pôr aqui, elas vão se cruzar, cada duas vão se cruzar. Então, a cada nova reta que você ponha, ela tem que cruzar todas as outras retas que já existem lá, tá? E três retas não se encontram no mesmo ponto, tá? O que a gente quer saber é o número de divisões que há nesse plano. Vamos ver um exemplo. Aqui, essa reta daqui. Existem quantas regiões com essa reta nesse plano? 2. Existem duas, tá? Se tivesse 0 retas, existiriam quantas regiões? Uma só. Uma região só, isso. Então, cada nova reta que você põe aí, você aumenta, né? Você está aumentando o número de regiões. Então, vamos lá. Aqui com uma reta, existem duas regiões. A próxima reta que você vai pôr, então, inclusive, é a dica que eu ponho aqui, né? Desenhe casos para esses valores aqui. Claro, você pode fazer com mais, com menos, mas é para justamente você ganhar essa intuição, né, do que está acontecendo, né? Do que a solução do problema anterior te ajuda no atual. Então, fazendo aqui, existem quantas regiões agora? 4. Ok para todo mundo, né? 1, 2, 3, 4. A próxima reta tem que estar de fazer o seguinte: tem que cortar com todas as outras retas que já existem, e você não pode cortar no meio assim, né? Aqui, no mesmo ponto. Não pode ser algo assim, tá? Então, você tem que cortar em algum lugar que seja assim, mais ou menos, né? Certo? E aí são quantas regiões que existem? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 regiões. Eu vou fazer aqui no caso anterior, vou botar aqui do lado,
Uma, duas, três, quatro. E aí, vocês conseguem enxergar alguma relação que o número de regiões que há aqui ajuda para a gente obter o número de regiões que há aqui? É claro que aqui já tem a resposta, né? Vocês já podem ter lido e entendido o que está aqui, mas e aí, o que vocês acham? Vocês conseguem enxergar alguma relação aí que existe? Vou tentar ajudar um pouco. O número de regiões que havia nesse caso, aqui anterior, ele, ele é diminuído, assim, você consegue passar a não ter mais uma região associada à anterior nessa nova região? Eu acho que não. No mínimo você mantém e no máximo você dobra a região, porque você corta ao Então, meio. isso aí. Então, as regiões que você tinha, você continua tendo. Aqui, por exemplo, ó, essa região aqui, eu vou usar outra cor. Você poderia, talvez, eventualmente, associar essa região aqui, essa região a essa daqui, essa região a essa daqui. Essa região, sei lá, você poderia associar eventualmente a essa região aqui, certo? Agora, olha só, olha a nova reta que apareceu nesse caso daqui. Ele tem que cruzar cada reta que existe aqui quantas vezes? Então, essa nova reta, ele cruza essa reta quantas vezes? Uma só. Uma vez. E a outra? Uma vez. Ele tem que cruzar cada reta exatamente uma vez. A saber que, nesse exemplo, esses dois lugares que eu coloquei. Ok? Você repara agora que as regiões que são formadas, as novas regiões, né, que são formadas, quais são as novas regiões? Essa e essa. Agora, você consegue associar isso justamente de acordo com esses pontos aqui, ó. Uma, à esquerda do primeiro cruzamento que ele tem, depois, entre os dois aqui que ele tem, depois do último cruzamento que ele faz. Entendeu isso? Ou seja, ele tem cruzamento com quantas retas? Se aqui você está querendo N retas, por aqui a enésima reta, ele cruza com N menos uma retas. Então, aqui, ó, 2, cruzou 2 aqui. A terceira reta cruza com 2 retas. Cada ponto que ele cruza, você consegue associar essa ordem. Antes do primeiro cruzamento, uma região, entre dois cruzamentos, outra região, e assim vai por diante. Então, você vê que se você cruza com N menos uma retas, ou seja, se você cria N menos um pontos, você cria justamente N regiões. É antes do primeiro cruzamento, entre o primeiro cruzamento e o segundo, depois do terceiro cruzamento, aqui nesse caso. Entendeu? Então, por isso que o número de regiões é o quê? É o número de regiões que já existia, mais N, porque associa justamente essas N regiões que você está criando ao fazer esses cruzamentos. A gente poderia avançar aqui para a próxima etapa, colocando alguma reta, tem que ser mais ou menos assim, né? Porque ela tem que cortar todas as outras retas. Ela tem que cortar todas as outras retas exatamente uma vez cada uma dessas outras retas. Então, cruzou aqui, cruzou aqui, cruzou aqui. Certo? Então, olha as regiões como aparecem. Antes do primeiro cruzamento, entre o primeiro e o segundo, entre o segundo e o terceiro, após o terceiro cruzamento. Ou seja, você está adicionando aí
4 novas regiões. Entenderam? É isso que está escrito aqui. Legal? Show. Beleza? Beleza para todo mundo? Professor, você só pode só explicar essa últimazinha parte aí, que você falou, né? São 3 pontos, aí você separou em mais novos 4. Isso. Então, eu coloquei a reta por aqui, porque ela tem que cruzar todas as outras retas. Tem que cruzar. Tá? Então, você poderia ter arrumado outro desenho que também cruzasse, não ia ter problema. Então, coloquei um aqui, mas uma coisa que é verdadeira, sempre em qualquer lugar que você queira desenhar, é esses pontos que você acaba criando aqui. Deixa eu botar outra cor só para... cor de vermelho. Essa reta preta que eu coloquei, ela cruza essa reta aqui, ela cruza essa reta aqui, ela cruza essa reta aqui. Com isso, então você pode estabelecer uma ordem aqui, ó, o primeiro cruzamento, o segundo, o terceiro. Certo? Antes desse primeiro cruzamento, é uma região nova que você criou. Entre os 2 pontos aqui, os 2 primeiros cruzamentos, você criou uma outra região. Entre o segundo e o terceiro, também você criou uma região. E após o terceiro, também criou uma região. Então, você tem N-1 cruzamentos. Então, é como se fosse... Ó, pensa aqui na sua mão, né? Você tem 4 dedos, né? Pensa só com 4 dedos. Você tem 4 dedos. 1, 2, 3, 4 dedos. Então, você tem aqui, ó, essa primeira região, essa segunda, essa terceira, essa quarta, essa quinta. Entendeu? Entendi. Desde antes do primeiro até após o último cruzamento. Eu entendi. Entendeu? Agora. Então, assim, 2 pontos, 3 regiões, né? Foi? Assim, 2 pontos, 3 regiões. Isso. 4 pontos, 5 regiões. Sempre vai ser assim. Isso é para contabilizar isso daqui, ó. As regiões que você tinha, você continua tendo. Você continua tendo regiões associadas à quantidade que você tinha no caso anterior. Então, esse Rn-1 é para justamente contar para a gente o número de regiões que você tinha no caso anterior. Então, você vê que as regiões que já existiam, elas vão continuar tendo. Mas elas vão ser quebradas aí, algumas delas, né? Para formar outras. Por exemplo, essa região aqui, você poderia dizer que ela não tem mais o mesmo tamanho, né? Sei lá, alguma coisa do tipo, porque você acaba que divide ela para cá e para cá, né? Quando você adiciona uma reta, mas ainda existe alguma região associada a essa. Entendeu? Sim, entendi. Beleza. Então, essa é a fórmula fechada, não é a fórmula fechada, essa é a fórmula recursiva, e a base você tem que notar que é justamente aqui eu quis pôr N variando desde o 0, né? Mas se quisesse botar aqui desde o 1, então R1 seria igual a 2, né? Se tivesse uma única reta aí, tá? Beleza? O ponto é, qual é a base da recorrência? Igual eu falei no caso anterior, na fórmula recursiva aqui, você precisa saber recursivamente o N-1. Então, a base é o seu primeiro caso somente. E aí, eu coloquei aqui o 0 para ser o R0, mas se você colocasse R1 de base, também não teria problema não, tá? Não veria problema nisso não. Você só está considerando o seu problema para o caso em que há pelo menos uma reta ali. Ok? A 6 pede a fórmula fechada, certo? Para obter a fórmula fechada, não é muito bem o meu objetivo hoje, mas vou falar nela muito rapidinho aqui, até porque não tem muitos exercícios que cobram isso aqui nessa revisão de hoje. O principal dos exercícios que eu fiz aqui, que eu estou trazendo, é para obter a fórmula recursiva, não para obter a fórmula fechada.
Então, isso eu vou tentar focar mais na próxima aula. Mas só para passar muito rapidinho por ela, depois eu volto com mais atenção, e nela e outras do mesmo tipo, esse é o método das substituições regressivas, ou seja, você tem uma fórmula recursiva e você quer abrir essa expressão até conseguir chegar na base. Então, isso que a gente viu na última aula até, né, sobre as flores de Hanoi. Então, a expressão recursiva é essa. Você abre a sua recursividade. Então, você ter a n-1 aparecendo, você abre ela, você sabe que recursivamente a n-1 é igual a n-2 mais n-1. Você continua fazendo isso até você conseguir encontrar alguma razão alguma regra, né, dessa formação. Então, você vê a n-3, n-2, n-1, n. Então, qual é a relação que está tendo aqui? Ó? N menos i, aqui não é mais o i que está aparecendo, ó, 3 é o i menos 1, né? Então, é n menos i menos 1, que é justamente o anterior desse i aqui, né? Enquanto aqui é 3, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 1, certo? E aqui você vai fazendo acontecer até conseguir chegar no n. Isso daqui é o padrão da sua formação. A gente faz isso para conseguir eliminar esse cara daqui, e a gente vai eliminar isso recursivo aqui quando a gente consegue chegar a A0, que é justamente a base que eu apresentei no item anterior, né? O A0. Então, você quer que n menos 1 seja igual a 0. Isso acontece quando n é igual a i. Então, é nela que você vai substituir tudo aqui. Então, aqui vai ficar A0, e essa soma toda daqui vai ser a soma, então, que vai desde o 1 até o n. Bem direto assim. Porque aqui, né, você vai ter i é igual a n, né? Então, aqui você tem que substituir por n. Esse pessoal todo aqui que vai aparecer nessa soma. Então, n menos n menos 1, o n corta com n, fica 1. N menos n menos 2, o n corta com n, fica 2, e assim vai, né? Então, você vai ter a soma do 1 até o n, ou seja, esse pedacinho é justamente uma soma de PA com razão 1. Então, A1, 0 é igual a 1, por conta da base da recorrência. Essa fórmula da soma daqui é a soma de PA. E pronto, você já tem sua resposta. Tá? Vou passar para a próxima. Essa 7 eu não vou fazer ela agora, porque eu quero focar num outro problema que eu acho mais legal. A 8, você vê, ó, a 8 é parecida com essa que a gente acabou de fazer. É dado uma fórmula recursiva, que é que monte a fórmula fechada dela, e você vê o jeito que é feito aqui também é pelo método das substituições regressivas. Só reforçando isso, eu vou fazer na próxima aula, na terça-feira, tá? Legal, então eu quero fazer a 9 agora, tá? Ok, gente? Posso? Alguma pergunta? Não? Então tá. Então, olha essa 9 aí. Você já tomaram chá gelado? Aqui. É gelado, sabia? Bota água gelada e fica pronto. Esse aqui é de abacaxi. Isso daqui é aquele leão, né? É aquela marca de chá leão, não tem? Ah, se quiserem fazer propaganda, se quiserem que eu faça propaganda, eu faço. Cobro baratinho. Pede patrocínio no YouTube, professor. Pois é, tem que botar a hora do patrocínio, ó. Todd, É, caneca da Todd aqui, leão, tô aqui. Ó, a cadeira também, ó, se o pessoal da cadeira quiser ir patrocinar, ó, tô aceitando. Então, ó, olha, Nobre, determine a relação de recorrência que fornece o número de sequências quaternárias de n dígitos que contém um número par de zeros. Bom, o que isso quer dizer? O que é uma sequência quaternária?
Sequência quaternária é aquela que tem 4 dígitos. Não 4 dígitos, né? Mas 4 letras, 4 caracteres, tá? Dígitos, né, é o tamanho, né? N dígitos, isso aqui é o tamanho. Então, uma sequência binária, por exemplo, é aquela que tem 2 tipos de caractere, né? O alfabeto é de tamanho 2. Por exemplo, a gente usa muito quando fala em binário o 0 e 1, né? Quaternário. Então, a gente herda essa estrutura, né? De ser possível, então, você ter 0, 1, 2, 3. Certo? Entenderam que é uma sequência quaternária? Então, por exemplo, isso é uma sequência quaternária, tá? Beleza? Então, ele quer saber qual é o número de sequências quaternárias com N dígitos que contém um número par de zeros. Por exemplo, isso que eu acabei de colocar aqui como exemplo não é um elemento que satisfaz essa restrição aí, porque não tem um número par de zeros, né? Tem um número ímpar de zeros aí, tá? Beleza? Então, gente, olha só. Lembram da questão das escadas lá, de subir a escada com N degraus? Como é que a gente olhou o seu jeito de você ter conseguido chegar ao enésimo degrau? Foi olhando o que te fez você conseguir chegar até ali, né? Olhando para trás, né? A gente viu que poderia ter vindo da penúltima ou da antepenúltima, certo? Aqui é bem parecido. Então, olha só, como é que a gente pensa nessa? Pensa que você sabe montar essa solução que ele quer quando há n menos 1 dígitos, certo? Pensa que você está nesse caso aí. Você conseguiu, de alguma forma, obter o número de sequências quaternárias de n menos 1 dígitos, que contém o número par de zeros. Isso é um caso, tá? Então, um caso vai ser esse. São aquelas sequências quaternárias que possuem o número par de zeros até a n menos uma posição, até essa posição aqui. E se isso acontece, qual é a última posição? Eu posso ter zero aqui no final? Se aqui você tem um número par de zeros para n menos uma posições, aqui você tem um número par de zeros. Então, aqui você pode ter zero na enésima posição? Não. Não, não pode. Você tem o quê? Quantas possibilidades? 3 possibilidades. Você pode ter o 1, ou o 2, ou o 3. Então, acaba que você, para resolver o seu problema, o número de sequências quaternárias de n dígitos, a gente separa nesses dois casos. São nos casos em que a palavra, a sequência, termina com um dígito diferente de zero e nos casos em que a palavra termina com zero. Então, essa é a partição da solução. A gente particiona a solução em dois tipos. Naqueles em que a última posição não tem zero e naqueles em que a última posição tem zero. Nesse caso em que a última posição não tem zero, a gente tem 3 possibilidades para essa última posição. Além disso, na sequência dessas n-1 primeiras elementos, eu sempre troco o, o gênero do que eu estou falando aqui, né? Então,
as sequências com n menos 1 elementos, para satisfazer esse problema, que ela toda com n elementos possua uma quantidade par, e aqui no final, uma quantidade par de zeros, e aqui no final não tem zero, então toda nessa parte aqui tem uma quantidade par de zeros. Ou seja, nas n menos 1 primeiras posições, há uma quantidade par de zeros. Então, é justamente o mesmo problema que a gente tem aqui, só que olhando para uma instância menor. Para isso, a gente tem, então, 3 que multiplica a n menos 1 possibilidade. Por quê? Porque a n menos 1 possibilidades é o número de sequências quaternárias com n menos 1 dígito. É justamente esse início. Vezes 3, porque aqui no final, na última posição, para você gerar sequências com n dígitos, você tem 3 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, esse caso se resolve dessa forma. Está claro isso? Entenderam esse primeiro caso? Entenderam esse caso, gente? Vocês estão muito quietos hoje, hein? O primeiro acho que foi. Foi? Os demais aí, como é que estão? Alamo, Tito, Tiago, Diego, João, Bruno, Matheus, Lucas. Não entenderam? Tá ok, João? Quem não entendeu desse primeiro caso? Eu posso falar de novo, diferente. Não, você pode repetir? Posso. Então, a gente quer gerar palavras, né? Eu sempre falo palavras, né? Sequência. A gente quer gerar uma sequência que tem N caracteres, tá? N caracteres. Essa sequência ela é quaternária. Então, em cada posição dessas N posições que a gente vai pôr ou 0, 1, 2 ou 3. Isso é uma sequência quaternária. Tem esses 4 elementos aí para pôr, tá? Essa sequência tem tamanho N. Então, tem N elementos para pôr ali, tá? A gente separa em 2 casos para analisar. Essa parte você entendeu? Dos 2 casos que a gente tem que analisar? Ainda não analisei esse segundo caso. Eu estou analisando o primeiro caso só. Mas você entendeu que existem esses 2 casos? Isso aí sim. Então, existe o caso em que a palavra que possui N elementos termina com algo que não é zero, e tem o caso em que as palavras com N elementos terminam com zero. Então, a sua solução vai ser particionada nesses 2 casos. E com isso, você vai somar depois o número de possibilidades que se encaixam nesse com o número de possibilidades que se encaixam nesse caso. Certo? Tá legal quanto a isso? Tá sim. Beleza. Então, olhando para esse caso, em que as palavras não terminam com zero, a gente tem que olhar o que resta do primeiro até a n-1 posição aqui. Então, você tem que olhar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a caractere. O final aqui a gente vê depois. O último caractere a gente vê depois. Tá? A última posição, a gente pensa nela depois. Pensando só nessa sequência que possui n-1 elementos, porque a última posição a gente vê depois. Então, pensando nessa sequência que possui n-1 elementos, como a gente quer resolver o problema em que toda a sequência possui uma quantidade par de zeros, então, se a gente está olhando palavras que satisfazem essa mesma restrição e de tamanho n, é porque
essa partezinha aqui de tamanho n menos 1 possui sim já uma quantidade par de zeros. Então, você resolveu o seu problema para sequências de tamanho n, nesse caso aqui, é exatamente equivalente a você resolver o seu problema de tamanho n menos 1 aqui. Ou seja, a quantidade para cada uma palavra que você gerou de tamanho n menos 1, que possui uma quantidade par de zeros, vai fazer parte da solução com palavras de tamanho n. Cada palavra que você gerou aqui de tamanho n menos 1, com quantidade par de zeros, vai fazer parte da solução aqui de tamanho n, porque essa quantidade AN-1, que é ela que aparece aqui, ela é o seguinte: para cada palavra de tamanho n-1, que há uma quantidade par de zeros, está aqui dentro, basta você adicionar agora no final, em cada uma dessa palavra aí, desse conjuntão aqui, de n-1 elementos, no final agora você adiciona 3 possibilidades. Ou você adiciona um 1, ou adiciona um 2, ou adiciona um 3. Então você triplica para cada palavra que há do conjunto aqui de AN-1, você passa a ter 3 novas possibilidades, que é essa palavra de tamanho n-1, e nela, no final, você adiciona o 1. Uma outra possibilidade é nela, nessa mesma palavra, você adiciona o 2 no final, ou é nela, no final, você adiciona o 3. Então, para cada possibilidade aqui de AN-1, ou seja, esse AN-1 é o número de sequências quaternárias de N-1 dígitos, é justamente esse caso aqui que a gente está olhando, que possui uma quantidade par de zeros. A gente multiplica por 3, justamente pensando nesse princípio multiplicativo, que é para cada um elemento que mora nesse universo aqui, um elemento que mora nesse universo é uma palavra de tamanho n-1 que possui uma quantidade par de zeros. Nela, para cada uma palavra aí, você adiciona o 1, ou o 2, ou o 3. Um deles somente. Para cada uma adição dessa que você põe, é uma palavra nova que você gera, que satisfaz o seu problema de AN-1 aqui. Pertence a esse conjunto de AN-1. Porque você adicionar o 1, o 2 ou o 3, repara que é um deles que você adiciona. Se você adicionar o 1, por exemplo, isso aqui é uma palavra de tamanho n que possui uma quantidade par de zeros, porque aqui não veio nenhum zero e aqui já tinha uma quantidade par de zeros. Então, a paridade da quantidade de zeros continua sendo par. Uma outra palavra gerada é aquela que você adicionou o 2. Não adicionou o 1, mas adicionou o 2. Então, a palavra gerada tem tamanho n e há uma quantidade par de zeros, porque nesse pedaço você não mexeu, continua tendo a quantidade par de zeros. E você não adicionou o zero, entendeu? Ficou bem melhor agora. Obrigado, hein? Então, isso aqui, a gente resolve esse primeiro tipo de resposta. Na verdade, essa parte dessa partição criada. Agora, a gente tem que olhar os casos em que zero está no final. Professor, Sim, como o senhor sabe que a n-1 tem uma sequência de quantidade par de zeros? para satisfazer a solução que a gente quer aqui, para satisfazer a solução que a gente quer aqui, se no final você não terminou com zero, então aqui tem que ter uma quantidade par de zeros. O que eu estou particionando nesses dois casos é a solução do meu problema. Então, a n é o número de sequências quaternárias de n dígitos que contém um número par de zeros.
esse número representa um conjunto. Esse conjunto possui palavras que possuem N dígitos e tem uma quantidade par de zeros. Dentro desse conjunto que possui palavras com N dígitos e tem uma quantidade par de zeros, tem aquelas palavras que terminam com zero e tem aquelas palavras que não terminam com zero. Isso foi o que a gente olhou aqui. As palavras que não terminam com zero são palavras que terminam com 1, com 2 e com 3. Mas repara que o que a gente está olhando é dentro do conjunto que satisfaz a restrição do meu problema. Então, por isso que eu pego a n menos 1, porque sim, aqui tem que ter uma quantidade par de zeros, porque todas as palavras que satisfazem esse caso estão no meu conjunto solução que me associa a essa cardinalidade a n menos 1 desse conjunto. Entendeu? Entendi, perfeito. Tá? Então, o próximo caso é justamente palavras que terminam com zero. Palavras que terminam com zero, vocês concordam que faz mudar a paridade do que você tinha aqui? Se você tinha aqui uma quantidade par de elementos, você adicionando esse zero, você não consegue ter uma palavra com quantidade par de elementos. Quantidade zero, eita. Quantidade par de zeros elementos. Quantidade par de zeros. Isso. Vocês entenderam o que eu falei? Deixa eu falar de novo. Então, esse caso já foi, tá, gente? A gente já conseguiu tratar os casos em que o final não tem zero. Isso dá a contagem que a gente quer. Agora, a gente tem que olhar o outro caso, que são aqueles em que as palavras terminam com zero. Assim como a gente fez aqui, a gente quer olhar algo que foi feito até o passo anterior. O passo anterior aqui seria meio que palavras com n menos 1 dígitos, tá? Então, por isso que a gente adicionou o último elemento e foi esse dígito zero que a gente adicionou, tá? Ao ter adicionado esse dígito zero, nesse caso, se a gente tinha uma palavra aqui de tamanho n menos 1 e ela possuía uma quantidade par de zeros, essa adição aqui fez plural que a gente quer, concordam? Se aqui tinha uma quantidade par, se você adicionou o zero, você passou a ter uma quantidade ímpar. Então, a gente não quer isso. O que a gente quer, na verdade, é tomar, então, palavras aqui que possuam uma quantidade ímpar de zeros. Ok? Tudo bem? O que a gente quer saber aqui é quantas são as sequências quaternárias de tamanho n menos 1, ou seja, com n menos 1 dígitos, que possua uma quantidade ímpar de zeros. É isso que a gente quer saber contar aqui. Ok? Quanto a isso? É justamente para a gente somar esse último zero e com a quantidade par. Justamente para essa quantidade ímpar, somar a esse último zero que você vai pôr, agora aqui ficou par. Entendeu? Agora, como é que a gente vai fazer isso? A recorrência, o AN, esse número AN, AN-1, ele não conta para a gente a quantidade de ímpares, ele conta a quantidade de pares. Será que vai ter que abrir uma recorrência em função agora de alguma outra coisa, para saber contar a quantidade de ímpares? Fica estranho, né? Então, por isso que aqui a gente usa a noção de complemento. Qual é a quantidade de sequências quaternárias de n menos 1 dígitos que possuem uma quantidade ímpar de zeros? Essa quantidade é justamente o total de sequências quaternárias de n menos 1 dígitos, é o total, menos
as sequências quaternárias de n menos 1 dígitos que possuem uma quantidade par de zeros. Entenderam? Isso é a noção do complemento. Repara que a quantidade par vai continuar aparecendo, mas com isso a gente vai ter uma contagem da quantidade de ímpares, que é o que a gente quer, que é a quantidade de sequências quaternárias de tamanho n-1 e o número ímpar de zeros é, então, o total de sequências quaternárias de tamanho n-1 menos o número de sequências quaternárias de tamanho n-1 que possui uma quantidade par, certo? O que sobra é a quantidade ímpar, justamente. É o total menos o que a gente não quer. A gente não quer sequências que tenham um número par de zeros. A gente quer as que tenham um número ímpar. Então, como é que a gente faz? É o total de sequências quaternárias desse tamanho, menos aqueles que têm um tamanho ímpar de zeros. Então, como é que a gente obtém isso? 4 elevado a n menos 1 é o quê? Você quer o total. O total são sequências de tamanho n menos 1, então possui n menos 1 elementos. Para cada posição, você tem 4 possibilidades. Vai ser o 0, 1, 2 ou 3. Então, você tem 4 possibilidades para cada uma delas. Pelo princípio multiplicativo, você vai ter, então, 4 elevado a n menos 1. Isso daqui é o número de sequências quaternárias de tamanho n menos 1. O que a gente quer tirar é a quantidade de sequências quaternárias de tamanho n menos 1 que possui a quantidade par de zeros. Ou seja, é justamente essa relação recursiva aparecendo aí, a n menos 1. Isso daqui é o que vai contar esse nosso próximo caso. Percebe que aqui a gente não tem que multiplicar por mais nada. Diferentemente daqui de ter que multiplicar por 3, a gente multiplicou por 3 aqui porque no final a gente tem 3 possibilidades de elementos para pôr naquela última posição. É o 1, ou é o 2, ou é o 3. Então, são 3 possibilidades para aquela uma única posição que resta, que é a enésima posição. Enquanto que aqui, você só tem uma possibilidade, que é pôr o 0 ali. Esse é o caso em que só resta uma única possibilidade, que é o 0 aparecer no final. Então, essa soma dá justamente o que a gente quer. Que então vai ser 3 a n menos 1 mais 4 elevado a n menos 1 mais a n menos 1. Então, refazendo a conta aqui, né? 3 menos 1, 2, 2 a n menos 1, mais 4 elevado a n menos 1. A1 é igual a 3. Por que a base é igual a 3? Você tem sequências quaternárias com um único dígito, né? n igual a 1. Você só tem um único dígito. Você tem que ter uma quantidade par de zeros. Então, você tem 3 possibilidades. É ser ou o 1, ou é o 2, ou é o 3. São essas 3 sequências que existem aqui. Então, a resposta é 3. Entenderam? Isso resolve o problema. Legal? Muito bom. Beleza, gente? Então, você vê que essa parte da matéria, ela relaciona não somente indução, mas princípio aditivo, princípio multiplicativo. Inúmeras soluções que a gente consegue resolver, inúmeros problemas que a gente consegue resolver, separando nesses tipos de casos para a gente conseguir analisar cada um deles recursivamente. Tá? Eu vou avançar para os próximos. Esse do seu Florencio aqui, não vou fazer agora, porque ele é... Eu posso fazer ele na próxima aula? Não quero fazer ele agora, não. Ele é simples, não tem muita coisa aqui. Eu recomendo que vocês olhem, tá? Esse daqui é o seguinte, é um outro jeito de eu apresentar um problema para vocês obterem a recursividade dele. É eu falar a expressão recursiva no meio do problema, no meio da frase, no meio da explicação aqui, ó. Seu Florencio viu que estava muito caro comprar flores e decide ele mesmo fazer suas plantações. Ele compra 3 rosas vermelhas.
tá? A cada ano, ele nota a seguinte evolução. Então, olha só, isso que aparece a evolução do crescimento das flores, das rosas vermelhas lá, é em função do número que havia no ano anterior. Então, você vê como a recursividade aparece aí, ó. O número de rosas vermelhas que nascem no ano é o dobro do número de rosas que havia no ano anterior e um terço da quantidade de rosas que havia no ano anterior morre. Então, você vê que na própria historinha já aparece a recursividade aí. Ele relaciona o quanto de flores que há naquele momento em função do quanto que havia no ano anterior. Entendeu? Então, é daí que você vai tirar a expressão recursiva. Na próxima aula eu vejo com mais atenção isso, tá? Com vocês. Mas vocês conseguem ver por conta própria e vocês vão enxergar isso sem grande dificuldade. Mas eu volto nela na próxima aula. Tá legal? Vou para 11. Eu queria muito conseguir fazer a 11, a 12 e a 13. A 13 era bem maior. Vamos ver o que eu consigo aqui. Talvez na próxima aula eu volte nelas e tal, mas enfim. Vou para 11, tá? Eita, tá cada vez mais, tá cada vez menos pessoas aqui. O que está havendo com vocês, gente? Quer dizer, vocês estão aí, vocês não estão com problema, né? Agora os outros que saíram. O que houve? Só tem Álamo, Diego, Isaac, João e Tito. Pô, fiquei triste agora. Caramba. Que pessoal bobalhão, né? Pô, caramba. Faço com maior alegria aqui. Pô, Relaxa, professor, a gente está feliz de estar aqui com o senhor. tá bom. Né? Vamos lá, então vamos continuar. Obrigado aí pela presença de vocês. Vocês moram no meu coração. Os outros também, né? Mas, pô, saiu, sacanagem. Tá chovendo? Hoje choveu a beça. Choveu, parou ontem também. Enfim, ó, olha a 11. É uma variante da sequência de Fibonacci, tá? Lembra da sequência de Fibonacci, né? A sequência de Fibonacci era aquela que relacionava o crescimento de casais de coelhos no mês específico. A regra de construção da sequência de Fibonacci era que um casal nasceu, ele só vai procriar, ou seja, o novo casal só vai nascer vindo deles 2 meses depois do seu nascimento. Nenhum casal de coelho morre, né? Então, apareceu justamente aquela soma dos 2 meses anteriores, né? O mês anterior é justamente para associar aos casais que continuam tendo, né? Eles não morrem, eles continuam existindo. E 2 meses anterior também a gente soma para associar justamente o número de casais novos que surgem, ok? Porque é justamente para cada um que nasceu 2 meses anteriores, aliás, é para cada um que existia 2 meses anteriores que vai procriar um novo casal, certo? Então, a gente soma essas duas quantidades aí. Essa variação aqui era a seguinte, ó. Supõe que apenas os casais com exatamente 1 mês de idade produzam um casal de recém-nascidos. Então, essa é a variação, tá? Apenas os casais exatamente 1 mês de idade que vai produzir um novo casal. Então, o que está acontecendo aqui? Só quem procria é esse casal que possui 1 mês de vida. Entendeu a variação? A procriação não vai ser mais aquela que todo mês você vai ter o casal procriando todos os meses, entendeu? Ele só vai procriar se ele tiver exatamente 1 mês de vida. Ok? Então, quer falar, Isaac? Não, tava pensando aqui, isso deixa o problema mais difícil ou mais fácil? Não, nem uma coisa nem outra, é um pensamento diferente.
você tem que raciocinar como fica agora. Nem é questão de ser mais fácil ou mais difícil, não. É só uma variação, né? Tá? Não é uma generalização, uma particularização, nem nada do tipo. Essa coisa de fácil ou difícil acaba que aparece mais quando a gente tenta generalizar alguma coisa ou particularizar alguma coisa, né? Agora aqui não é uma mudança de problema só, tá? Beleza. Então, é muito parecido, na verdade, o tipo de pensamento para obter a resposta, né? Ó, eu vou ler aqui e qual que vocês me perguntam. Mas a ideia é justamente você ter isso que eu comentei, ó. O pessoal que já existia vai continuar existindo no mês seguinte. Então, se você está olhando um mês aqui específico, um mês N, a quantidade de casais que existia no mês anterior vai continuar tendo, certo? Eles não vão morrer, ok? Então, no enésimo mês, podemos particionar. Você vê como esse termo partição aparece bastante. Nessa parte de recursividade, a gente separar a solução em casos menores vai ser muito útil a gente conseguir encontrar o que a gente quer. Então, a partição é o seguinte: podemos particionar a solução na quantidade de casais que havia no mês anterior. Esse Q de n-1 continua existindo, eles não morreram. Mas o que? Além dos casais que já existiam no mês anterior, em relação a esse mês N, vai haver os casais recém-nascidos, certo? E aí, ok? Então, você está olhando um mês lá. Quem são os casais que estão aqui? São aqueles que já existiam no mês anterior, e isso é o QN-1, e você tem também os casais que nasceram nesse mês. Agora, quantos casais nasceram naquele mês? Aí você tem que olhar a restrição aqui, ó. Ó, apenas os casais com exatamente um mês de idade produz um novo casal. Então, é exatamente os casais que eram recém-nascidos no mês anterior, certo? Então, o número de recém-nascidos, o número de casais que aparecem nesse mês corrente é exatamente o número de casais que nasceu no mês anterior. Que nasceu, não que existia, mas que nasceu. Porque após esse primeiro mês de vida que eles vão procriar. É justamente esse o único caso de procriação. Os casais não morreram, né? Então, por isso que isso aqui ainda existe. Mas, além disso, tem os que nasceram nesse mês. E qual é essa quantidade dos que nasceram esse mês? É exatamente a quantidade dos que nasceram no mês passado, certo? Então, essa quantidade dos que nasceram no mês corrente, enésimo mês, é exatamente a mesma quantidade dos casais que nasceram no mês anterior. Os que nasceram no mês anterior, esse mês N-1, é a quantidade do que tem naquele mês N-1, menos os que não havia no ano anterior. Concorda? No ano N-2. Entenderam isso? Essa diferença aqui conta justamente isso. Entendi. O mês N-1 é justamente a quantidade de casais que nasceram naquele mês, junto com os que já existiam naquele mês, do mês anterior. Essa quantidade de QN-1 tem as duas coisas. Dessas duas coisas, você quer tirar justamente os que não são recém-nascidos. Os que não são recém-nascidos em N-1 é os que existiam em N-2. Então, essa diferença dá justamente os que nasceram nesse mês N-1. Entenderam? Entendeu? Professor, a base ali no primeiro mês, após o primeiro mês, né? Não deveria ser 2? Q1?
Isso, porque Não, passou é um casal. mês. É número de casais. Então é um casal. Então, no mês zero a gente tem um casal, não tem? Ou não? Aí depende do que você considera o primeiro mês. Aqui eu coloquei o mês um como sendo esse início. Poderia pensar no zero, sim. Aí, no caso, é o que eu escolhi como sendo o início ou o fim do mês, entendeu? Ah, sim, entendi. Tá? Só por isso. E então, o primeiro mês, né? E aí eu poderia ser o mês zero, dependendo do que você estivesse pensando em adotar aí como início, mas você tem um casal. No segundo mês você tem dois, porque é aquele que já existia, vai continuar existindo, mais o casal que ele gerou. Então, o recém-nascido, né? Então você tem dois casais, tá? Beleza. Então a gente meio que está considerando o início do mês, né? Então, o início do mês um, o início do mês 2. É, isso Beleza. aí, tá? Aí, Matheus voltou. O que que houve, Matheus? A internet aqui tá triste, professor, mas pegou o finalzinho aqui pelo menos. Poxa, tava aqui quase chorando aqui. Que isso, professor? Cada hora foi um caindo, um saindo, saindo, sem nem falar nada. O Lucas também não, nem também saiu o Lucas, né? Aí, tá vendo? Pô, Matheus, essa questão aqui, ó, foi uma variação da associativa Fibonacci. Você assiste depois? Eu posso ir para a Não, eu próxima? vou assistir com certeza, pô. Pode prosseguir aí. Eu vou assistir. Tá, eu vou dar continuidade aqui. A 13 não vai dar tempo de eu fazer. Eu faço ela na próxima aula, mas vocês leem, tentem entender o que está aqui, tá? Eu vou fazer a 12, que ela é rapidinha, é legal, parecida com essa 11 também. Aí na próxima aula eu faço a 13 e os outros tipos de exercício que eu quero fazer, tá? Bom, a 12 é o seguinte: dispomos de uma quantidade ilimitada de blocos coloridos nas cores branca, amarela e verde. E é branca, amarela e verde. Acho que eu botei vermelho em algum lugar. Vermelho. Não é vermelho, não. É, cadê? Amarelo, branco. E eu acho que as cores que eu botei aqui tá meio zoado. Mas enfim, a gente vai se concentrar aos poucos. Então, ó, tem cor branca, amarela e verde, tá? Os blocos amarelos são quadrados que medem 1 centímetro de lado. Então, esse daqui, né? Vou botar, tem 1 centímetro por 1 centímetro, tá? Os blocos branco e vermelho, é vermelho, ó. É branco, amarelo e vermelho. Ah, isso aqui é vermelho, não é verde, é vermelho. Tá. Os blocos branco e vermelhos são retangulares e medem 1 centímetro por 2 centímetros, né? Então, cada um deles funciona mais ou menos assim, né? Você tem aqui 1 centímetro e aqui você tem 2 centímetros, tá? Tanto para o branco quanto para o vermelho, ok? De quantas maneiras podemos arrumá-los, ou seja, arrumar esses blocos? Você tem uma quantidade ilimitada de blocos, né? Você não tem essa restrição. Ah, em uma fila que ocupe N centímetros, com todos os lados encostados uns nos outros, né? Porque você não pode ter espaço em branco, né? Mais ou menos isso. Então, bom, se, por exemplo, fosse N igual a 3 centímetros, esse você quer formar 3 centímetros. Você poderia pôr todos os amarelos, né? Isso formou 3 centímetros. Poderia fazer o quê? Poderia pôr branco e o amarelo. Poderia pôr amarelo e branco, ok? Que poderia ficar variando aqui. Poderia pôr vermelho, amarelo, amarelo, vermelho, ok? Seria assim as formas de se obter esse 3 centímetros aqui de blocos encostados um no outro, ok? Beleza? Beleza. Beleza? Tá. Então, olha só o que a gente faz, né? Primeiro,
chama uma função, estou chamando QN, é a solução para o problema, né? Então, se você quer fazer essa fila com N centímetros, então você chama QN o número aí de arrumações para fazer esses N centímetros, tá? Então, inicialmente a gente pensa na base, tá? O que é a base aqui, por exemplo, considerando N igual a 1, a gente só tem uma única possibilidade, certo? A gente só tem uma única possibilidade. Considerando, ok? Uma única possibilidade, você só tem um único bloco de 1 centímetro de lado, tá? Considerando n igual a 2, temos que há 3 possibilidades, certo? Porque a gente pode usar 2 blocos de tamanho 1 ou um de cada tamanho aqui de 2 centímetros cada. Beleza? Então, pois, além de podermos obter 2 centímetros com 2 blocos de 1 centímetro cada, podemos utilizar outras 2 formas, onde cada uma delas usamos um único bloco que mede 2 centímetros. Beleza? Essa base, ela tem que ser para n igual a 1 e para n igual a 2, justamente porque o que a gente vai ver depois da fórmula recursiva, ela é em função de 2 anteriores. Então, quando você tem uma função recursiva que seja em função de 2 anteriores, você tem como base o primeiro e o segundo. Se fosse de 3 anteriores, você teria como base o primeiro, o segundo e o terceiro, e assim por diante. Se você tem na sua recursão somente a função de 1 anterior, então a sua base é somente o primeiro, tá? Nunca se esqueça disso. Então, a gente olhou a base somente nesses casos porque na frente a gente vai ver aqui que essa expressão recursiva é em função de 2 anteriores, tá? Então, como é que funciona aqui essa construção da solução recursiva? Então, ó, considerando uma fila de blocos com n centímetros, a gente particiona a solução em 3 tipos. O primeiro tipo é o que começa com um bloco amarelo, é uma fila que mede n centímetros. A gente pode começar essa fila com um bloco amarelo, ou a gente pode começar com um bloco branco, ou a gente pode começar com um bloco vermelho. Ok? Que existe essa partição aí. Então, você vê que o caso anterior foi assim, o exemplo anterior foi assim, o antecessor do anterior também foi assim. Então, para montar essas fórmulas recursivas, a gente pensa nesses casos, nesses tipos de soluções que satisfazem toda a solução global. Então, para obter o número de filas aí que dê n centímetros, a gente tem essas 3 possibilidades de início. É claro, você poderia pensar, mas por que eu não posso pensar no final? Tirar o final? Poderia também. É só uma forma de tentar resolver, entendeu? Assim como a da sequência quaternária, eu fiquei olhando o final, poderia ter olhado o início, entendeu? Mas é só algum lugar onde você consiga separar os casos e tratar recursivamente. Então, aqui eu estou querendo fazer assim. As soluções de n centímetros aqui, a fila de blocos, são os tipos, né? Os 3 tipos. Os que começam com um bloco amarelo, os que começam com um bloco branco, os que começam com um bloco vermelho, certo? Bom, o primeiro caso, este bloco inicial é amarelo, mede 1 centímetro. Portanto, olha só, dá, né? Aqui você tem, então, n centímetros. Se você começou com um bloco amarelo, é porque você já tem 1 centímetro, certo? E o que sobra aqui, então, são n menos 1 centímetros. É o do centímetro 2, né, do 2 aqui, até o enésimo centímetro lá, né, até o final.
Então, esse pedaço mede n menos 1 centímetros, ok? Então, quantas são as formas de você fazer a fila, aqui para esse caso, em que você quer montar n menos 1 centímetro? Sei lá quanto que é. É que n menos 1 maneiras. Entendeu esse caso? Bem direto. Então, há n menos 1 maneiras de você formar a fila que você quer com n centímetros, de modo que no seu primeiro centímetro você vai ter utilizado o bloco que possui 1 centímetro. Entendeu? Entendeu esse caso? Uhum. Tá? Professor, Então, sim, por que que não poderia utilizar o outro bloco que mede 1 por 2? ele em pé? É, Aqui a gente está assumindo que vai ficar tudo deitadinho. Foi algo que eu não coloquei aqui na restrição. Tá? beleza. Aqui eu não quero ter as coisas assim, né? Por exemplo, não quero isso. Então tem que ficar tudo deitadinho. Era uma restrição que eu deveria ter imposto mesmo, tá? Beleza? Beleza. Tá. Bom, então esse primeiro caso está ok, né? Vamos para o segundo caso. O segundo caso é aquele em que você pegou esse outro bloco branco que tinha 2 centímetros. Então, o que resta? Se você começar com esse bloco que mede 2 centímetros, restam, então, n menos 2 centímetros. E quantas são as formas de você arrumar enfileirado aqui esses n menos 2 centímetros? Que n menos 2 maneiras. Entendeu? É outro caso. Isso foi quando você quis começar com o bloco, sei lá, bloco branco, né? Bloco branco, tá? O próximo caso é análogo, né? Então, funciona bem análogo. Então, aqui você vai ter também que n menos 2 formas. Ou seja, está aí a sua solução. Entenderam? Então, você vê que, inicialmente, você pode até pensar em algo super complicado, né? Porque você está misturando vários casos e tal, tipos de bloco e tudo mais. Mas, ó, como o princípio aditivo ajuda a gente, e o princípio multiplicativo também. Você consegue separar a sua solução em casos menores e que aí você chama a função recursiva, porque vai encaixar no mesmo problema que você tem, só que com tamanho menor. Entendeu? Deu para entender sim. A gente vê que o raciocínio é bem próximo, né? Os raciocínios aqui são bem próximos. Inclusive nesse número 13, que não vai dar tempo de eu fazer, é bem similar a tudo isso aqui. Você vê que vai aparecer o princípio multiplicativo, o princípio aditivo também, porque é uma soma de 2 casos, e pronto. Tá? Eu quis colocar esses exercícios aqui para justamente vocês verem como a gente usa muito no cotidiano esses modos recursivos aí. A gente conseguir separar a solução em casos em que você vai ter que chamar isso recursivamente. Entendeu? É mais ou menos isso. Para a próxima aula, eu quero terminar os outros exercícios que estão aqui, pelo menos os que são mais interessantes, e eventualmente fazer uma coisa ou outra também. Qual foi que eu fiz aqui? Só para não me perder, eu fiz o 12, né? Eu fiz o 11, esse daqui o 9 também. Esse aqui eu só passei o olho, né? No 8. O 7 eu nem li com vocês. O 6. O 6 eu fiz, né? Falei bem rapidinho do 6, né? 6 eu fiz. O 5 eu fiz. O 4 da escada eu fiz. Esse 1, 2, 1 sim. O 2 e o 3 eu só passei rapidinho, não dei atenção a ele.
Você está com dúvida na 1 ainda, ô Isaac, sobre essa estratégia aqui? Se quer perguntar, pode perguntar. Beleza, é porque, tipo assim, é, na indução, né, até antes da gente ter aula de recursão, tava tranquilo. Mas aí essa parte de onde encaixa a fórmula fechada, onde que entra a fórmula recursiva, é que eu fiquei um pouco confuso. Porque antes era só uma fórmula, né? Então, É. Agora sim, você tem uma fórmula ainda, que é essa. Além disso, você tem a informação sobre da recursividade dessa fórmula daqui, dessa expressão, dessa função, né? Essa informação é incontestável. Você tem ela. Você sabe que a sua fórmula recursiva é essa. E você quer provar? Não é que sua fórmula recursiva é essa. Ela você já tem. O que você quer provar é que a fórmula fechada dessa fórmula recursiva é essa. Então, a indução, a hipótese, é justamente isso daqui. É nela que você está trabalhando. E é nela também, na indução, que você vai aplicar a sua recursão. Porque ela está ela tá aí para te ajudar, entendeu? É nela que a gente começa, inclusive, aqui no passo, né? Aqui ela aparecendo aqui. Isso daqui é a expressão recursiva dela. E é nela que faz sentido a gente aplicar a hipótese. Porque está aqui o que a hipótese era verdadeira. então o que a gente, nesse exemplo, né? Na questão número 1, Uhum, a gente pegou a função recursiva, uhum. igualou a fórmula fechada e adicionou K mais um em ambos os lados, foi isso? Não, não, Não? não. Onde? Aqui? Não, ali Aqui? embaixo. Aqui? Isso. Não. Aqui é a forma recursiva. Certo? Isso, para K mais um. Para cá mais um. O que a hipótese diz para a gente? O que significa isso? Como assim? O que significa isso? Por exemplo, isso que eu botei aqui, ó. Essa fórmula fechada. Para cá. Isso, fórmula fechada para cá. Uma coisa é a fórmula recursiva, que é para cá mais um. Outra coisa é a fórmula fechada para cá. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A gente sabe qual é a fórmula recursiva para cá mais um, e a gente sabe qual é a fórmula fechada para cá. Tô entendendo. O que a gente faz aqui, tk mais um é igual a isso, eu só repetir, é a fórmula recursiva. Uhum. A fórmula recursiva de k mais um a gente tem. Ela é incontestável, como eu estava dizendo. Ela existe. Tk mais um é tk mais k mais um. Agora, o que a gente sabe da hipótese é a fórmula fechada de tk. E é ela que a gente vai usar aqui. Então, esse pedacinho aqui, ó, é exatamente o resultado dessa igualdade por conta do TK aparecendo aqui, ó. TK é igual a 1 mais K vezes K mais 1 sobre 2 por conta, ó, da hipótese. Olha ele aqui. E esse K mais 1 só continuei por conta da recursividade.
Hum, peraí que agora complicou. Oi? Eu? Não, agora complicou um pouco. O senhor Complicou? escreveu, o senhor escreveu assim, é, TK mais um é igual a TK mais um, e aí o TK de um dos lados o senhor substituiu pela fórmula fechada, foi isso? Ah, Ah, tá. ah. Ah, agora foi, então. Isso daqui, acho que talvez o que tenha complicado é esse, eu ter pulado a linha aqui e não ficou claro, talvez. Mas é isso, ó. TK mais um é TK mais K mais um. Pela hipótese de indução, TK é igual a isso. Então é um mais K e multiplica K mais um sobre 2. Isso daqui é isso, ó. É o TK mais K mais um. Isso que está aqui Hum, é isso. beleza. Entendeu? E a partir daí é só resolver, né? Isso. E aquela questão, Resolver para justamente ajeitar a expressão e ficar bonitinha igual está aqui. uhum. E aquela questão da gente não colocar como igual logo de início? É, a gente não está falando. Porque, ó, você não está dizendo que essa igualdade é verdadeira. O que você está dizendo é a fórmula recursiva é essa. Isso é verdadeiro. Isso é o que eu estava falando de ser incontestável. Isso você sabe que é verdadeiro. Você sabe que é verdadeira a forma recursiva. Por isso que, como você sabe disso, você pode escrever aqui sem nenhum medo de ser feliz, que TK mais um é igual a TK mais K mais um, porque isso é a forma recursiva, isso é verdadeiro. Uhum. O que você substitui aqui, você não está supondo que isso aqui é verdadeiro, nunca, jamais, por enquanto, o que você só está fazendo é a utilização da hipótese de indução. Porque a hipótese de indução, sim, você sabe que, você supôs, né? O TK é igual a essa expressão. Entendeu? Entendi. Isso que está, essa igualdade aqui, é simplesmente a expressão recursiva aparecendo novamente. Num pedacinho dela, a saber, esse pedacinho dela, você conseguiu substituir pela sua hipótese. E deu continuidade à sua conta até chegar o que você quer, que é justamente que TK mais um seja igual a essa soma aqui. Beleza. Aí isso aí prova que aquela expressão ali é fórmula fechada, né? Isso. Isso aí prova que essa expressão aqui é justamente igual a essa expressão aqui, né? E é a forma fechada porque não tem nada recursivo aparecendo. Beleza. Entendeu? Uhum. É isso. Ficou claro? Ficou mais claro agora. Uma coisa que eu estava reparando também é que meio que a estratégia é a gente colocar algo do lado de fora e trazer pro lado de dentro, né? Botar o que pro lado de fora, não entendi. Então, por exemplo, a gente coloca ali, né, o K mais um do lado de fora. E aí a gente vai resolver essa equação de maneira a trazer esse K mais um para dentro, dizendo assim a grosso modo. Aqui, né? Aqui está dizendo? Isso, ali a gente tem K vezes K mais um sobre 2 mais K mais um. Aham. E lá na fórmula lá em cima, a gente tem K mais um vezes K mais um sobre 2. Então, meio que o passo é trazer esse K mais um que está do lado de fora ali para dentro. Isso. Mas tem uma coisa aqui importante que é, esse exemplo é bem pontual, né?
esse N está aparecendo aqui, ó. Então, o K mais 1 vai aparecer aqui, e o N aparece aqui, então tem que aparecer K mais 1 aqui. Uhum. Enxerga isso? Então, acaba que é um exemplo fácil, assim, nesse sentido, né? Que dá para interpretar igual você está mencionando aí, tá? Beleza. Então, por isso que aqui foi ok botar esse aqui em evidência, né? Porque tem aqui K mais 1, K mais 1. Tem um K mais 1 aqui que você sabe o que quer. Por isso também que eu digo que no início você põe o que você quer mostrar que essa igualdade é verdadeira, então você bota essa expressão aqui logo, não para você assumir ela como verdadeira, não é para isso, mas é para você ter um norte do que onde você tem que parar, tá? Uhum. Beleza. Mas é isso. Mais uma pergunta aí? Isaac, os demais estão aí também? Nessa próxima POM vai ter questão com a resposta grande, igual a questão 3 ali. Questão 3. Essa 3 aqui é bem grande. Não. Nessa próxima agora eu vou passar algo parecido com isso aqui, tá? Você vai passar a Avon hoje, né? Vou, Tá, beleza. vou, tá? Vai Posso até cair. botar um prazo um pouquinho maior, não precisar entregar de segunda exatamente, vou botar, sei lá, para terça-feira. Vou fazer uma avião pequena até para eu não corrigir muita coisa de vocês, que eu preciso corrigir muita coisa de vocês já, para não aumentar esse meu trabalho. E o Lucas mandou um e-mail dizendo que está sem luz lá. Bom, Hoje foi o dia, professor. Tudo deu errado hoje. todo mundo ruim de luz aí. Bom, mas beleza. Vai Algum cair fórmula comentário? fechada também, professor? Nessa de agora, não. Ah, beleza. Na próxima, sim. Por isso mesmo que eu Beleza. quis passar mais um outro avião. A gente tinha conversado na aula passada, né, de uma possibilidade que vocês sugeriram era não terem dois aviões, mas só uma a mais. Mas eu quero passar justamente por conta dessa parte, né, de obter a fórmula fechada aí. E nessa eu cobro somente para obter a relação de recorrência. Tá? Beleza? Beleza. Beleza, professor. Então falou, gente. Valeu, professor. Um abraço. Valeu, professor. Bom final de semana. Bom final de Valeu. semana para vocês. Fiquem atualizados aí no Classroom, tomando mensagem por lá, tá? E é isso aí.